Mediação Tecnológica, a professora Tabita chegando aqui para mais uma aula. Sim! Uma hora é o Prof. Jefferson, uma hora é a Prof. Laísa e outra hora é a Prof. Tabita. Pois sim, estamos juntinhos aqui com vocês. E essa é a nossa aula, galera. Ó, 17.1, nós já estamos na unidade 2, é isso mesmo, com o professor Jefferson. Começou, né? A primeira aula aí, eu dei uma abertura dessa unidade, tá bom? E eu espero que você, como na unidade 1, tenha se saído muito bem. Agora permaneça, hein? Prossiga para o seu alvo, que é a finalização dessa biologia do segundo ano, do primeiro ano, perdão, bem tranquilo, tudo bem? Então é só você acompanhar que vai ficar tudo certo. Na aula de hoje, 17.1, deixa eu jogar ali pra vocês, tá ali, ó, 17.1. Ô, menino! Professora, a senhora esqueceu. Pois é, era pra fazer uma surpresa, mas tudo bem, você já sabe que tem uma turma nos esperando aí, né? Não é nos bastidores, mas tá esperando aí com o coraçãozinho pra aquecer e vocês recebam com todo carinho a turminha da professora Valdiceia. Se eu não me engano, essa é a pronúncia correta. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Olha lá, pode me tirar. Isso! Valciele, perdão, é isso mesmo. A prof. Valciele tá aqui, ó, lindona, maravilhosa, com a sua turminha. Deixa eu colocar assim, ó, coraçãozinhos para a prof, coraçõezinhos para a turma. A professora Valciele, né, lá de Tarilândia, Cred Jaru. Gente, forte abraço para toda essa galera. Só turma grande, né, gente, desses primeiros anos. Muito bom. A gente teve uma turma ali que um pouquinho mais reduzida, mas na grande maioria, as turmas da mediação tecnológica super grandes. A gente vai ver outras aí que estão chegando, as fotos estão chegando e a gente fica muito feliz. Olha lá. Essa turminha lá da escola Pedro Vieira de Melo, da extensão em Jaru, que é a Uaru, tá? Primeiro ano aí, lindíssimo, maravilhoso, chegando aqui com a gente com tudo pra lacrar aqui na mediação, na biologia. Claro, porque os nossos alunos são os melhores. E no componente mais maravilhoso do mundo, que é a biologia, pronto. Fechou tudo, tá tudo certo. Gente, nós estamos falando sobre as substâncias orgânicas ou os componentes orgânicos das células, tudo bem? Então a gente adentrou num mundo bem particular, que é as estruturas ou as substâncias presentes dentro dessas células, tudo bem? E quão importantes são cada uma delas? A gente já viu carboidratos, a gente já viu lipídios, não é isso? E agora a gente está falando nessa aula sobre proteínas e sobre os benditos ácidos nucleicos, que você já sabe, lembra lá das pentoses, 5 carbonos? Pois é, ribose, desoxirribose, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas agora a sua estrutura, o que compõe esses ácidos nucleicos? Tudo bem? E também qual é a importância dessa substância tão preciosa que são as nossas proteínas. Gente, substâncias orgânicas, proteínas na veia. Vocês estão vendo que hoje eu vim toda de azulzinho para combinar? Joga aqui para mim, diretor. Olha aí, tira uma foto aí do menino. Azul, azul! Não foi combinado não, tá? Mas coincidiu, olha aí, ó. Até meu pincelzinho vai ser tudo azul hoje. Tudo de azulzinho, azulzinho bem bonitinho, tá bom? Então vamos lá. Ó, pode me tirar agora. Tchau! Proteínas. As proteínas são os compostos orgânicos relacionados ao metabolismo de construção. Lembram que nós estávamos falando sobre os carboidratos e a gente viu que esses carboidratos, eles tinham, a maioria deles tinha função energética, mas também função estrutural. Lembram disso, né? E aqui a gente tem as proteínas, que elas vão ser uma base dentro do nosso processo metabólico, para a construção do que nós somos. Desde que nascemos, então, o processo de crescimento. Olha lá,
Durante as fases de crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo, há um aumento extraordinário do número de quê? De células, obviamente. É isso que nos permite os processos mitóticos acontecendo, divisões celulares acontecendo, para que a gente consiga atingir a nossa maturidade. Interessante é que a gente vai desenvolvendo, crescendo, e chega a uma determinada altura ou um determinado momento da nossa vida que, em vez de a gente crescer um pouco mais, a gente vai diminuir a estatura, né? A pessoa de 1,80 m, a pessoa de 1,80 m, de repente vai se pesar e contar com seus 70 e poucos anos, ele vai se medir, sumiu 1,80 m. Gente, vai encolhendo, né? Mas é a natureza, né, gente? Passam a exercer entre essas funções especializadas, né? Gerando os tecidos e os nossos órgãos. Gente, essas proteínas, elas vão estar relacionadas. Isso aqui não é um cachinho de cabelo, não é. Isso aqui é o design de uma estrutura proteica, tá bom? Vocês vão ver já já como que a gente vai chegar nisso aí. Então, elas apresentam, as proteínas, elas vão apresentar diferentes funções. Eu vou colocar o meu marca-texto aqui azulzinho, porque eu quero azul hoje. Ó, diferentes funções dentro do nosso organismo. Então, a primeira função aqui que a gente vai falar, função de catalisação. Ou seja, as proteínas, elas têm uma função enquanto enzimas, tá? Enquanto enzimas de acelerarem reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Então, toda vez que o nosso corpo tá meio devagar, não tem quando você acorda que você assim diz, meu Deus, é hora de ir pra escola, então é hora de ir pra lida, é hora de tirar o leite da vaca, enfim. Aquele dia que você acorda que parece que não sei quantos quilos em cada perna, que é difícil de levantar, a gente entende isso, super normal, todo ser humano já passou por isso, né? E aí, você precisava assim de duas de você ou dois de você para poder fazer um negócio mais rápido. A gente tem dentro das nossas células as enzimas, que são proteínas. Nós estamos falando de quem, gente? Proteínas. Então, as enzimas são proteínas e elas têm essa capacidade de ativar e acelerar as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Tudo bem? Aí nós temos a outra função, a defesa. Elas também permitem a defesa do nosso organismo. Como, professora? Quando elas estão na forma de anticorpos. No nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele vai ter contato, deixa eu ver aqui com vocês. O nosso sistema imunológico, ele tem contatos diários desde que nós nascemos. Por isso nós somos vacinados desde bebês, né? Tem aquele da gotinha que você não lembra, óbvio, nem eu, mas todo mundo já passou por ela. E aí vem as imunizações ao longo da nossa vida, das nossas fases do desenvolvimento, né? E aí, esses anticorpos, né, que são as nossas proteínas, no formato de anticorpos, eles vão nos defender, tá? São as nossas estruturas para nos defender daqueles agentes infecciosos que são chamados de antígenos. Então, as proteínas também têm essa função de estar defendendo o nosso organismo através dos anticorpos. E também, olha aqui, ó, deixa eu vir para cá, aqui, agora aqui. Atuam também na comunicação celular. Como que elas fazem isso, professora? A membrana plasmática, que é o revestimento, né, da célula, que vai dar modelagem das células, tanto animal quanto vegetal. No caso animal, você vai verificar isso, que são as estruturas, né, que ficam aderidas a essa membrana plasmática, chamadas de glicoproteínas ou glicolipídios, que o professor Jefferson falou na aula anterior, tá? Aí, então, eles podem ser glicoproteínas ou glicolipídios. Então, cada uma delas vão funcionar como receptores para poder se comunicar com as diferentes células que a gente tem no nosso corpo. É por isso que uma célula de um sistema não vai se confundir com a outra, porque elas têm esses mecanismos de comunicação. Cada um sabe o seu local. Não tem aquele local de fala? Pois é, cada um tem o seu local de ação devido a essas comunicações. Tudo bem? Vamos então seguindo? Olha lá.
Garantem também o transporte de substâncias, que é o caso da nossa outra proteína, muito importante, chamada de hemoglobina. A hemoglobina, gente, ela fica ligada, conectada junto às nossas hemácias, tá? E é ela, a conexão das nossas hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, através da junção aí, da conexão das hemoglobina com nossas hemácias, é que você vai ter a capacidade de que o nosso sangue transporte os gases respiratórios, no oxigênio e, ora, também o gás carbônico. Interessante dizer que há uma afinidade tanto com o gás oxigênio quanto com o gás carbônico. É por isso que quando a gente está em um ambiente, deixa eu vir aqui com vocês. É por isso que quando a gente está em um ambiente, esse ambiente tem muita fumaça, né? Coincidentemente, né? Mas muita fumaça. As pessoas podem, essa conexão da hemoglobina com o oxigênio pode se desfazer e aí ela começar a se conectar mais com os átomos de carbono. Então a pessoa fica asfixiada, morre asfixiada, tá bom? Então é um processo aí natural do nosso organismo e é que a gente precisa estar sempre num ambiente bem arejado, bem ventilado, bem oxigenado, porque nós somos seres aeróbicos e precisamos do oxigênio que está ali no ar atmosférico. Tudo bem? Também você vai ter, a outra próxima função. Atuam como no movimento e contração de certas estruturas, como as proteínas responsáveis pelo movimento de cílios e flagelos. Aí aqui a gente lembra os micro-organismos, né? Tanto protozoários quanto bactérias vão possuir flagelos. Ou, por exemplo, no caso do protozoário, o paramécio, né? Paramécio é um organismo unicelular e ele tem vários pelinhos pequenininhos ao longo da sua estrutura externa. E aí ele movimenta aquele movimento através de energia, tá? Produzida por esses organismos. Eles movimentam esses pequenos pelinhos, né? Que são chamados de cílios. E aí eles conseguem se deslocar no ambiente, assim também quanto as bactérias, tá bom? A gente vai ver mais pra frente que existem esses micro-organismos que não têm estrutura de locomoção, mas os que têm podem utilizar tanto de cílios quanto flagelos, e aí a gente tem as proteínas novamente na ativa. Então, olha só quanta riqueza de informação da função dessas proteínas. Elas são muito diversas, ajudam no crescimento, ajudam no sistema imunológico, ajudam também no movimento de organismos microscópicos, elas são demais. Ainda temos aí a promoção de sustentação do nosso corpo. As mulheradas amam, né? Colágeno. Outro dia eu vi uma receita de uma pessoa, né, nas redes sociais da vida aí, cozinhando, fazendo um prato de pés de galinha, né? E elas são ricos em colágeno, que é uma proteína também. Então, elas nos ajudam a manter a nossa pele sempre muito bem esticada, uma pele jovem, né? As crianças, os bebezinhos, porque a gente pega nesses meninos que dá vontade de, né, espocar, de tanto fazer carinho. Porque além da presença de muitas células, porque eles estão muito jovens, estão em plena fase de desenvolvimento, crescimento, então tem muitas células, essas células muito bem justapostas, dão essa consistência, além da presença do colágeno, que é maravilhoso. A gente, logicamente, a gente nasce, aí você vai tendo desenvolvimento, e depois chega um determinado momento da sua vida que a gente tem que morrer de alguma coisa. Né? Então, se você é muito saudável, mesmo sendo saudável, vai chegar um determinado momento da sua vida, de tempo, que você vai ter a diminuição das suas células, diminuição da produção de colágeno. É natural, a gente vai perdendo porque o nosso organismo vai desgastou ao longo desse tempo. E aí é o mais natural possível, que você vai repor? Repõe. Você tem muitas situações hoje em dia para que você passe, né, ou chegue na melhor idade realmente desfrutando desse tempo. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade de ter tido sabedoria na infância, na juventude, para ter uma velhice saudável.
E aí tem que correr muito atrás do prejuízo, porque vacilou aí muito enquanto jovem, tá bom? Mas estamos falando aqui das funções das proteínas e especificamente da proteína que é o tipo de colágeno, tá bom? Que dá essa sustentação para a pele. Pode abrir para mim, diretor? Tchan! Olha lá, gente. Elas são macromoléculas, nós estamos falando das proteínas, formadas por uma sucessão de moléculas menores. E essas moléculas menores, aí eu associo aí com vocês vão me ajudar aqui junto comigo. Essa associação parece até aquelas... Quem nunca, né, brincou de peteca? Até eu, quando era pequenininha, eu tentei, né? Mas eu não... Enfim. As petequinhas que a gente jogava lá, bota fazer um monte de buraquinho, um buraquinho lá, e aí tentava acertar, dar aqueles petelecos, eu gostava de dar uns petelecos, mas era na orelha dos meus primos, né? Porque eles eram muito gaiados. E aí, ó, aquelas estruturas, as petequinhas, como se fossem os aminoácidos, eles várias juntas vão formar uma cadeia, tá? Que são chamadas de macromoléculas proteicas, tá? Vão formar, então, a estrutura. Então, tudo tem uma base, tá certo? Quando você vai fazer uma maquete, você não precisa primeiro fazer aonde essa maquete vai ficar, vai ser o meio de sustentação dessa maquete? Pois é. Então, as proteínas também têm uma fonte de sustentação de que elas são constituídas e é de aminoácido. Tudo bem? A maioria desses seres vivos, incluindo o homem, ele vai utilizar, então, aí, ó, 20 tipos de aminoácidos, tá? 20 tipos de aminoácidos. Interessante dizer que nem todos eles estão presentes no nosso organismo, são sintetizados por nós. A gente vai ver isso na aula de hoje, tá bom? Então, nós conseguimos, gente, a partir... Olha que coisa majestosa, por que não dizer surreal. A partir desses 20 tipos, que é pouco. Vamos dizer assim, 20 reais. O que tu faz hoje com 20 reais? Nada, né? Nada, mano. Mas a natureza é tão sábia. A natureza é tão sábia que desses 20, ela constrói milhares, centenas. Então, é algo espetacular de verdade, né? Então, ela faz aí centenas de conexões a partir desses 20. E lembrando que nem todos nós produzimos. E aí vão fazendo, dando vários tipos de proteínas que são essas que vão desempenhar diferentes funções no nosso corpo, como a gente já mencionou ali algumas das funções, tá bom? E aqui eu apresento para vocês o aminoácido. O aminoácido ele é constituído de estruturas que vão se ligar ou vão se associar ao mestre carbono. O carbono sempre vai realizar 4 ligações químicas, tá bom, galera? Ele vai se comunicar com 4, ele vai ter 4 áreas de comunicação. Então, no primeiro grupo, nós vamos ter a carboxila. Ó aqui, ó. Tá? Nós vamos ter a carboxila, que é a junção ou união do carbono, 2 átomos de oxigênio ligado a um hidrogênio. Isso é o grupo da carboxila. Você lembra que na aula anterior a gente falou, antes da aula do Jefferson, a gente falou sobre a carboxila, hidroxila, que era lá, estava presente na estrutura do DNA. A gente vai ver isso aqui também, né? A gente vai falar dos ácidos tanto nucleico quanto ácido desoxirribonucleico quanto do ácido ribonucleico, tá? Calma aí. Mas você lembra dele lá que tinha carboxila, tinha hidroxila, na verdade. Aqui é a carboxila. Um átomo de carbono, 2 de oxigênio e de hidrogênio. Na outra ponta você vai ter aí, ó, essa ligação com um átomo de hidrogênio. E na outra extremidade, como se fosse um bracinho aberto, você vai ter um grupo amino, tá? Onde você vai ter a ligação do carbono com um nitrogênio e 2 átomos de hidrogênio, tá bom? E o último bracinho desse carbono, o último ramo de reação, de ligação química, é um radical, que pode ser qualquer outra estrutura molecular aí que vai estar se associando ao carbono. Tudo bem? Mas sempre vai ter essas 4 ligações químicas. Perfeito? A quarta ligação tá ali, ó. É a variável, né, que é representada por R e pode ser ocupada. Então, pode ser um outro hidrogênio, ou pode ser um metil, ou um outro tipo de radical, tá bom? Então, essa aí é uma ligação espontânea. O que tiver ali para se ligar ou reagir, puder reagir
com o carbono vai reagir. Muito bem, aí a gente estava falando que nós temos 20 aminoácidos, tudo bem? Então, mulher, agora eu não quero vermelho, eu quero azulzinho. Pô. Nós falamos que nós temos 20 aminoácidos, tudo bem? E esses aminoácidos, eles estão divididos ou classificados em essenciais e os naturais. Então, olha só como é que a gente vai ver. Alguns deles, né, nós vamos ter, ou seja, 11, né? Na verdade, 11 deles vão ser sintetizados pelo nosso organismo e isso vai acontecer num determinado órgão específico que é o nosso fígado. Deixa eu vir aqui com vocês. Galerinha, olha aqui pra mim. O fígado é um órgão muito grande, né? É, na verdade, uma glândula aí, anexa do nosso sistema digestório, né? E ela vai ter várias funções. O fígado tem várias funções. Uma delas é essa sintetização de aminoácidos. Tem pra cá. 11 deles, tá aqui, ó. 11 deles vão ser sintetizados, produzidos por este órgão. Aí eu vou chamar a sua atenção, preste bastante atenção. Se você tem um órgão tão importante que, além de sintetizar, tá, os 11 aminoácidos que você precisa para constituir as suas proteínas, você viu que elas exercem várias funções no teu corpo. Um organismo sem proteína não faz nada. Tudo bem? Lógico que tem que ter os outros elementos? Tem, mas a proteína é muito importante para a manutenção, saúde, bem-estar do teu corpo. Aí você sabe que o fígado faz essa sintetização e você sabe também que ele armazena o glicogênio, não é? Pois é, uma reserva energética lá, o carboidrato. Aí você pega e não cuida bem desse órgão, caramba. Você precisa lembrar que qualquer alteração desse órgão, muitos processos metabólicos, muitas substâncias não vão ser sintetizadas ou vão deixar de funcionar como deveriam. E aí prejudicar todo o seu corpo e, por que não dizer, outras estruturas ou outros organismos, né? Porque pode afetar também no seu processo aí de reprodução, tá bom? Então, tem que manter muito bem alinhado, muito bem tratado esse órgão. Como professora, se alimentando bem, não ingerindo bebidas alcoólicas, não dando, é verdade, meu amigo, é isso. Hoje o povo tá... Ó, você precisa manter a linha, tem que manter a linha do negócio, tá bom? Vamos seguindo? Aqui, ó, vamos conhecer, então, esses chamados aminoácidos naturais. São 11, que a gente já sabe que o órgão responsável pela sintetização deles é o fígado. E aí a gente tem aqui, ó, o ácido aspartico, o glutâmico, a alanina, a arginina, a asparagina, a alanina, glicina, pronina, meu Deus, tiroxina, glutamina, cisteína. Algumas medicações que você já fez uso já tinham alguns nomes parecidos, né? A cisteína, você lembra? Tem uma medicação que é utilizada aí para ajudar no processo de respiração. Muitas pessoas usaram aí no final da pandemia, tudo. Então, cada um desses aminoácidos, eles são importantes, eles são base para a constituição, eles vão ter um posicionamento certinho dentro da cadeia de proteína que é produzida lá no nosso citoplasma, tá bom? A partir lá da ligação do ribossomo, parte maior ou parte menor, que vão fazendo aquela leitura, né, e produzindo. Eles são trazidos, os aminoácidos transportadores, pelo RNA transportador, até essa sequência, nessas duas subunidades dos ribossomos, e aí sai aquela cadeia linda, maravilhosa das nossas proteínas. Tudo um arranjo coordenado pelo nosso núcleo celular, tá bom? E outros 9, então são 20. Então a gente tem 11 lá e os outros 9, eles não são sintetizados, galera. Ou seja, nós somos chamados de
classificados ou identificados como essenciais. Não são produzidos, mas eles são necessários. Por isso, essenciais, tá bom? E aí eles devem ser, então, ingeridos, né, na nossa alimentação. Tanto de saladas, frutas, legumes e também os nossos animais, né, aves, enfim, essa infinidade de alimentos aí, peixes, né, gado e tudo que você consome. Então, você obtém esses 9 a partir da ingestão desses alimentos. Tudo bem? E aí, esses 9 são... histidina, felinanina, eu acho lindo você falar, pronunciar isso, felinanina. Vou botar o nome da minha cadelinha. Isoleucina, leucina, lisina, metionina e a treonina, o triptofano e a valina. Olha que bonito. Esse grupo aqui compõe, então, os nossos 9 aminoácidos essenciais que vão estar presentes aí na estrutura molecular das nossas proteínas. Tudo bem? Agora a gente vai conhecer uma visãozinha espacial dessas proteínas. Olha, quando a gente olha isso aqui, a gente está, na verdade, esse sequenciamento... Deixa eu botar de vermelhinho agora. Esse sequenciamento aqui é como se fosse aquela fila que não tem fim lá na Caixa Econômica, né? Aquele monte de gente, normalmente eles nos organizam desse jeito para otimizar o espaço, para não ficar todo mundo. Eles dão aquelas voltinhas, até nos bancos mesmo tem aquelas setinhas orientando para que a gente dê esses arranjos. Isso aqui é uma estrutura primária, tá, das nossas proteínas. Então, quando elas estão todas assim, delineadinhas, nós temos as estruturas primárias, porque elas não têm apenas essa conformação, elas podem mudar de conformação e a partir da sua conformação, ou seja, do design que elas vão realizando a partir das suas ligações, que nós vamos já falar sobre elas, que são chamadas aí, ó, ligações peptídicas, tá? Vocês lembram das ligações glicídicas? Muito bem, as ligações glicídicas unem os carboidratos, né? Os 2 monossacarídeos, 3 e assim por diante. Aqui as ligações são chamadas de peptídicas, tá bom? Então, entre um aminoácido e outro, você vai ter essas ligações e aí esse arranjo vai acontecendo. Inicialmente, a gente vai ter aí essas fileirinhas, né? Como se fosse um colar com várias pérolas, tá? A estrutura primária. E aí a gente vai tendo uma sequência de conformações a partir dessas ligações e de acordo com a conformação que essas proteínas vão se organizando, você vai ter um papel biológico desempenhado por essas proteínas. Tudo bem? Nós falamos aí de anticorpos, nós falamos de hemoglobina, nós falamos de colágeno. Então, cada uma delas que são estruturas proteicas, elas vão desempenhar um papel e elas vão ter um formato diferenciado, tá bom? Por exemplo, quando nós falamos lá da hemoglobina, que faz o transporte dos gases respiratórios, né, oxigênio e CO2, gás carbônico, ela vai estar numa conformação aqui, ó, desse sentido aqui, que é o quarto, né, chamado de quaternária. Mas então vamos aqui de início. Aqui a estrutura primária, secundária, terciária e aqui a formação quaternária. Então, a hemoglobina, para ela vir a desempenhar a função de transporte de gases respiratórios associada lá às nossas hemácias, ela tem que estar na conformação quaternária. Tudo bem? E aí isso vai acontecendo ao longo do nosso organismo, ao longo do processo de formação de cada uma delas. Então, olha lá. O desenrolar ou o arranjo, né? Vou colocar o arranjo, né, secundário, vai fazer com que essas ligações elas se tornem um pouco mais estáveis, né? Mantidas aí por essas ligações estáveis entre esses aminoácidos. Novos desdobramentos ou endobramentos vão sendo realizados e vão modelando numa forma mais globosa, que é a estrutura aí terciária, tá bom? E por último, você tem a quaternária, que é como eu falei para vocês aí no caso da hemoglobina, né?
que ela vai formando como se fosse gominhos, né? Rolinhos, né? Enovelados aí, e quando elas estão nessa conformação, você vai ter, então, a estrutura quaternária. Lembrando que cada arranjo desse, que é a partir das ligações que cada aminoácido vai vir desempenhando, eles vão apresentar um papel biológico específico, tá? Aí outro exemplo, aqui é um exemplo de como, né, elas se organizam nessas 4 formas, primário, secundário, terciário e quaternário, e para a gente ficar mais didaticamente falando, mais claro, aqui a gente tem uma representação, ó. Então aqui vocês eu acho que nem lembram o que é isso, né? Mas é um telefone de fio que vocês não têm mais, né? A gente não encontra mais. Mas a gente tinha, né, em algum tempo atrás, tinha esses telefones de fio onde, representando a estrutura primária, você tem esse início aqui, ó, que é todo lisinho, aquela sequência, como se fosse afileirado, tá? Aí nós temos as estruturas secundárias, né? Nós temos as estruturas terciárias e a junção, vamos dizer assim, formaria aqui a estrutura quaternária, que é vários noveiros dele, vários enrolamentos dessa cadeia, né, dessa macromolécula proteica aí. Tudo bem? Ok. Deixa eu ver se eu pulei mais um. Tá. E aí a gente não pode deixar de falar, gente, sobre o processo de desnaturação das proteínas. Então, o que acontece? Essa desnaturação ela vai acontecer quando houver um desarranjo dessa composição tridimensional que elas podem ganhar, tanto na estrutura secundária, terciária ou quaternária. Então, pode haver, devido a um aumento do pH, aumento da temperatura, né, ou a presença de onde essas proteínas estejam, de alguma solução diferente, né, de algum solvente diferente, faz com que haja um desnovelar, tá? E aí essa proteína vai perdendo essa conformação. Vamos dizer que ela estava lá na posição quaternária e aí ela vai se desarranjando, vai ficando com outro formato, como aqui a gente está vendo aqui, ó. Uma proteína normal e aqui uma proteína desnaturada. Olha como é que ela fica, né? Ela perde totalmente a sua conformação. Mas algumas proteínas e algumas situações, elas podem voltar, né, se renaturar. Mas vai depender aí da situação, da condição que essas proteínas estejam para voltar a seu estado normal ou natural. Tudo bem? E aí a gente vai falando aqui dos ácidos nucleicos também. Bom, dois personagens muito importantes no século XIX aí, 19, perdão, James Watson e o Francis Crick, né, que a partir de uma fotografia de uma mulher conseguiram identificar e organizar a estrutura desses ácidos nucleicos que estão presentes tanto no núcleo da célula quanto também no citoplasma celular. E eles identificaram o que ia compor esses ácidos nucleicos. E eles identificaram que você tinha várias ligações químicas e arranjos que eles chamaram, denominaram de nucleotídeos. E esses nucleotídeos, tá? Eles são constituídos por uma pentose, que nós já vimos, né? Ou seja, monossacarídeos com 5 átomos de carbono. Nós vamos ter um grupo livre, como a gente tinha lá nas proteínas, lembra o Rzinho? Aqui um radical livre também, que é no grupo fosfato. E nós vamos ter uma base nitrogenada, tá? Essa base nitrogenada, aqui você tem, ó, a pentose, certo? Com os 5 carbonos, o grupo fosfato e a base nitrogenada, que pode ser A, adenina, T, timina, C, citosina, guanina e uracilo. Nós temos todas essas bases nitrogenadas. E aí, dependendo de qual seja o ácido nucleico, no caso, se for desoxirribose, você vai ter apenas esses aqui, ó. Se for a ribose que vai formar o RNA, você já vai ter a presença do U, que é da uracila. Tudo bem? De seus 3 componentes, você vai ter apenas o radical fosfato, que não vai variar dentro do nucleotídeo, porque aqui você pode ter U ou T, né, formando o ácido ribonucleico ou desoxirribonucleico. E aqui a pentose também, que você pode ter tanto ribose quanto desoxirribose. Você lembra lá a ausência da hidroxila,
no DNA e a presença da hidroxila no RNA, tá bom? Aqui, ó, vocês lembram dessa imagem, né? Então, aqui, formando a hidroxila, a presença da hidroxila no segundo carbono, que forma essa pentose, vai ter o RNA e aqui, a ausência, o DNA, tá bom? E aí a gente tem as nossas bases nitrogenadas. Olha só, nós temos a adenina e nós temos a guanina. O que elas têm em comum? 2 anéis, tá? De benzeno. E a timina e a citosina, que vão apresentar apenas um anel, tá bom? Isso é uma característica. E essa junção aí vai ser sempre aí, ó, bases púricas. E aqui as bases pirimídicas, tá? Então, vai ser adenina, timina, citosina, guanina, sempre vão estar presentes, tá bom? Então, é sempre essa junção aqui, né? A citosina sempre vai se ligar à guanina, dentro da conformação da molécula de DNA, e a adenina sempre você vai estar se conectando com a timina. Quando, professora? Quando a gente tiver esse arranjo aqui, ó, tá? Aqui é a estrutura da molécula do DNA. Por que eu sei que é o DNA? Primeiro porque a imagem tá aqui, ó. E na imagem eu tô vendo uma dupla fita, ok? Então já me identifica que é o DNA. E outra coisa que tem a presença da timina, tá? Da base nitrogenada timina. Quando essa timina estiver ausente e você tiver uma adenina, você vai ter sempre uma uracila que vai formar, então, aí tá certo, é RNA, tá? Deixa eu passar aqui a borrachinha. Tudo bem? Então, você tem essa substituição. E o RNA não tem dupla fita, ele tem apenas uma única fita, tá bom? Ele é uma fita só. Olha ela aqui, RNA e o DNA. E o que é interessante também lembrar, olha aqui, ó, a uracila, que vai substituir a timina quando a gente está falando da molécula de RNA. Tudo bem? Outra coisa importante. E aqui, vocês estão vendo esse coloridinho aqui dentro? São as bases nitrogenadas, tá? Os grupos fosfato vão ficar sempre nas extremidades aqui. Não sei se tem uma... Deixa eu ver. Aqui, ó. Esses pontinhos amarelinhos, tá? São um grupo fosfato, tá? Aí lá por dentro colorido, verdinho com azulzinho mais claro, as bases nitrogenadas que vão dando essa conformação para a molécula de DNA. Tá certo? Galerinha, outra coisa que eu queria dizer, assim, vocês estão vendo que a ligação é sempre citosina-guanina, ou seja, uma base pura com uma base pirimídica, tá? Para que haja essa conexão. E, deixa eu ver aqui, ó, aqui é como se fosse nesse sentido, de baixo para cima, e aqui de cima para baixo. Isso é uma organização também da molécula de DNA que vai permitir com que haja essa curvatura, esse desenrolar, esse arranjo tridimensional aí da molécula de DNA. Isso é maravilhoso. E mais lá para frente a gente vai ver aí o processo de tradução, transcrição, que vocês vão entender o porquê desse design maravilhoso que é muito importante para a manutenção do funcionamento dessa molécula, né? Os ácidos nucleicos são responsáveis pela síntese de proteína, no caso o RNA transportador, o RNA mensageiro, junto com os ribossomos, e também das características do nosso ser, através do DNA, que é nele que nós vamos encontrar os genes que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe, que nos deram constituir o que nós somos. E a partir daí você tem todas as suas características, cor da pele, cor dos olhos, né? E aí vai as suas características todas sendo desenroladas por isso. Galera, a gente vai finalizando aqui e já a gente retorna para uma revisão rápida e eu deixo na sequência a atividade com vocês. Beijo grande, tchau, tchau!